Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença de todos nessa noite de hoje. Gostaria de dar os lembretes que a gente sempre dá, né, de hábito, que quem quiser ter uma água, né, perto durante o nosso estudo, para ter água frutificada após o nosso encontro. O caderno de orações, a gente vai colocar no chat, para quem quiser colocar os nomes, fica à vontade. E no final a gente coloca o passe virtual para quem quiser fazer. E quem tiver interesse de ficar após nosso encontro, uma conversa fraterna, por favor, manda uma mensagem privada para mim, que aí a gente organiza no final da nossa reunião, esse encontro, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa reunião com a prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, dizendo ao Pai, dirigido ao universo infinito: santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, que ganhamos mais em tentações, mas livra-nos de todos os perigos, agora e por todo sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita tu és vós entre as mulheres, bendito é teu fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos fracos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. E assim Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ampare e proteja todos nós aqui presentes, a nossa irmã Gabi, que fará a palestra de hoje, e damos por início o nosso encontro dessa noite, que assim seja. Então, hoje, nós vamos ter o prazer de escutar nossa irmã Gabi, com o título A Cultura Atual do Cancelamento Moral. Gabi, a palavra é toda sua. Obrigada, Melissa. Então, boa noite para todo mundo. Então, como a Melissa acabou de falar, né, o tema da nossa conversa de hoje é a cultura atual do cancelamento moral, que parece um tema assim, muito inteligente, né? Mas eu vou contar como que surgiu esse tema. Surgiu através do Big Brother mesmo, eu estava brincando, eu não assisto, mas eu acho que todo mundo que tem rede social atualmente está sabendo que está rolando alguma coisa em relação a isso no Big Brother, né? E aí eu ficava vendo todo mundo falando disso, cancelamento, fulano foi cancelado, e eu não sabia o que era isso de cancelamento. E aí eu fui pesquisar para ver o que era isso. E aí me fez refletir em algumas coisas que eu achei que seria útil trazer aqui para a gente conversar hoje. Não vai ser uma palestra, eu vou trazer algumas reflexões que eu fiz, algumas palestras que eu ouvi. Vai ser tipo a redação do Enem, assim, que tem 2 textos pequenos, assim, para inspirar para a gente fazer a redação depois. Então, eu vou falar, vou tentar ser bem breve, e aí depois a gente vai costurando nossa colcha de retalhos, combinado? Bom, então, o que é o bendito do cancelamento moral que está na moda? É o ato de julgar, de condenar, de humilhar, de atacar, de diminuir a reputação de alguém através de indiferença, de boicote, de agressividade, de revide, principalmente nas redes sociais, mas a gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida. E quando a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida, a gente vê por que eu coloquei o atual entre aspas. Porque o cancelamento moral sempre existiu no mundo. Desde que o mundo é mundo, existe isso. Agora, com as redes sociais, eu acho que está uma coisa mais evidente, mas isso sempre existiu, né? E aí, no cancelamento, a gente rotula a pessoa, a gente classifica a pessoa através
de uma fala que aquela pessoa disse, uma fala maldita, um deslize, um erro que ela cometeu, um post que ela compartilhou nas redes sociais, alguma conduta socialmente condenável que aquela pessoa teve, uma opinião diferente da nossa, às vezes. Que nem é uma coisa tão grave, mas se é uma opinião diferente da minha, eu já classifico aquela pessoa e pronto. E aí eu cancelo, seja através de qualquer tipo de cancelamento que é possível, né? Então, a gente pega uma parte pelo todo, né? A gente pega uma fala de uma pessoa e a gente já rotula aquela pessoa. A gente pega uma característica e já fala que o todo daquela pessoa é daquele jeito, né? E na maioria dos casos, a pessoa que é cancelada, que sofre esse cancelamento, ela não é ouvida, ela não tem direito de defesa, a gente não procura saber, né? Por qual dor que aquela pessoa está passando naquele momento, qual a circunstância da vida dela, né? O contexto mais amplo daquela situação. Né? A gente já sai julgando e cancela, e a pessoa sofre com aquilo sem um direito de se defender, na maioria das vezes. Existem, como eu falei, várias formas de cancelamento, mas eu acho que o Big Brother trouxe duas formas mais comuns de cancelamento. Eu não assisto Big Brother, mas não tenho nada contra quem assiste, mas eu sei que teve um rapaz lá que, num dia lá de uma festa, ele bebeu e falou várias coisas que foram consideradas inaceitáveis pelos outros participantes, e aí as pessoas simplesmente ignoraram o menino completamente. Ele comia sozinho, quando ele chegava as pessoas saíam. Eu não assisto, então se alguém assiste e eu estiver errado, me corrige, mas é o que eu pude ver, assim. Então, assim, ele foi completamente excluído lá do grupo. Ele cancelaram, assim, ignoraram ele completamente. Tanto é que no final ele acabou pedindo para sair do programa porque ele não aguentou mais aquela situação, né? Então, uma das formas de cancelamento é isso, é ignorar a pessoa que é criticada por nós. O Big Brother trouxe esse caso extremo, mas a gente pode pensar na nossa vida, a gente faz vários cancelamentos que não são tão assim evidentes. A gente bloqueia as pessoas das nossas redes sociais, as pessoas que pensam diferente da gente. E assim, e tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando para mim, tá, gente? Porque eu descobri que eu sou a rainha do cancelamento. Então, assim, bloqueio das redes sociais, a gente, se a pessoa pensa diferente, eu bloqueio, não respondo mensagem, né? E isso, assim, me fez lembrar de uma coisa que eu vi que eu estava cancelando assim sem ver, que tem um palestrante espírita, assim, estou aqui dando testemunho, que ele é muito bom, ele é muito famoso, muito competente no que faz, e eu sempre assisti as palestras dele, sempre gostei. E aí um dia eu vi ele falando uma coisa, uma postura política completamente diferente do que eu acredito, e nunca mais eu assisti nenhuma palestra dele. Então, assim, eu parei de compartilhar a palestra dele, eu parei de assistir, parei, assim, nunca mais. Tem meses que eu não assisto nada dele. E isso é cancelamento. E assim, e eu estou pegando uma parte pelo todo, porque as palestras dele continuam com certeza muito boas e acrescenta para a vida de todo mundo que assiste, mas porque ele pensa diferente de mim, eu cancelei. Né? Então, assim, a gente bloqueia as pessoas da rede social, a gente para de acompanhar as pessoas, se são amigos, a gente para de procurar, para de responder mensagem no WhatsApp, para de ligar, né? Algumas maneiras diferentes de ignorar que não são assim tão evidentes, né? A gente evita o contato. E uma outra maneira
uma outra forma de cancelamento é a gente falar mal da pessoa, é a gente diminuir a reputação daquela pessoa, seja explicitamente para a pessoa mesmo. Eu vou na rede social da pessoa e falo mal dela, ataco de forma mais agressiva ou mais velada, dependendo, de forma irônica, ou eu falo com terceiros, falo mal daquela pessoa com terceiros. E isso também é uma forma de cancelamento, né? E aí, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente sabe, né, que a essência e a causa de todas as maneiras equivocadas de viver a vida é o orgulho e o egoísmo. Então, assim, o orgulho de eu achar que a minha opinião é melhor do que a sua, que a minha opinião é a certa e a do outro é errada, né? E aí, a maioria das pessoas, quando julga, quando moraliza, quando cancela alguém, na verdade, não está tentando defender uma causa ou está, estou tentando mudar o mundo, estou aqui falando de política, debatendo aqui porque eu quero que o mundo seja melhor. A maioria das pessoas não é por causa disso. A maioria das pessoas faz isso para tentar se provar superior, né? No final é isso. E aí, a necessidade de diminuir alguém tomando como base um erro dessa pessoa, um erro ou uma opinião diferente da minha, é uma tentativa prepotente nossa de se colocar superior àquela pessoa, né? E aí, se eu consigo diminuir o outro, eu acabo tendo a impressão de que eu me sobressaí. Então, por comparação, eu acho que meu valor é maior, eu acho que eu sou superior, porque eu diminui o outro, então, né, eu me sobressaí. Mas isso é uma impressão que a gente tem, né? Isso é a gente alimentando nosso ego, né? E aí, esse sentimento de superioridade, ele esconde nossa vaidade, nosso orgulho, nossa incapacidade de acolher a diferença, de acolher o diferente, de acolher a pessoa que pensa diferente da gente, que tem uma opinião diferente da gente, né? E teve uma palestra do Haroldo que ele falou uma frase que, assim, mexeu tanto comigo que eu até anotei, que ele falou assim: o que caracteriza a transição planetária é uma defesa violenta e intransigente de pontos de vista e uma incapacidade enorme de pensar no conjunto. E é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Essa defesa violenta do ponto de vista. Eu tô certo e eu não quero nem saber, a minha opinião é melhor do que a sua, e aí a gente vai para as polarizações todas que estão acontecendo, polarização política e polarização em todas as áreas, né, da nossa vida. E assim, aqui a gente não está falando de divergir, de pensar diferente, não, porque isso é bom, isso é riqueza, né? A gente está falando aqui de diminuir a reputação de alguém, de se colocar superior, né? De ignorar completamente aquela pessoa, de bloquear aquela pessoa, de tentar viver numa bolha em que todas as pessoas que estão ali dentro da bolha comigo pensam iguais a mim, né? Assim, uma alimentando o ego da outra. E aí isso nos denuncia, né? Mostra a nossa incapacidade de acolher o outro nas suas diferenças, nas suas dores, e às vezes mostra a nossa incapacidade de acolher a nossa própria dor, que pode estar ali coberta, que a gente não está enxergando, né? E aí, então, eu acho que a gente precisa se perguntar, sabe? Quando a gente se deparar com essas situações e a gente ficar indignado com alguém ou com alguma situação, quando a gente sentir raiva de alguém ou de alguma
atitude, a gente tem que parar e perguntar, peraí, o que está por trás disso aí? O que me move, o que me faz sentir essa coisa assim tão intensa? O que faz eu achar que eu sou tão superior àquela pessoa? E esses momentos são momentos muito preciosos assim que a gente pode usar para se autoconhecer mesmo. Né? Uma forma muito potente de autoconhecimento, se a gente conseguir parar para refletir sobre isso. Porque se a gente conseguir, a gente pode conseguir conhecer nossas sombras, né? E na psicologia se fala muito, né, das nossas sombras, das nossas luzes. E o que são nossas sombras? São os nossos aspectos reprimidos, nossos aspectos contraditórios, nossos aspectos humanos, nossos aspectos imperfeitos, que a gente tem dificuldade de enxergar. Né, que a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento um pouco mais profundo para a gente conseguir acessar, né, essas sombras. E aí, quando a gente consegue acessar, quando eu conheço as minhas sombras, eu consigo mais facilmente ter compaixão pelo outro. Se eu consigo reconhecer as minhas sombras e acolher as minhas imperfeições, eu consigo acolher as imperfeições do outro também. Eu consigo ser mais indulgente com o outro, né? E o que é indulgência? Assim, falando de uma maneira bem simples. A indulgência é eu reconhecer que o outro se equivoca da mesma maneira que eu. E que o outro merece compaixão da mesma maneira que eu gostaria que o outro tivesse compaixão comigo. Isso é a indulgência, né? E, e aí a gente tem que pensar em Jesus, né? Assim, teve uma palestra do Rossandro que eu achei, assim, ele trouxe uma reflexão que eu achei ótima, que ele falou assim, eu fico pensando, por que Jesus não adiantou para Pedro o que ia acontecer? Porque isso ia facilitar muito a vida de Pedro, né? Se Jesus chegasse para ele e falasse assim, Pedro, o negócio é o seguinte, vão me prender, né? Vão me levar para a prisão, vão me matar e o negócio vai ficar muito feio. E quem tiver junto comigo vai ser preso também e vai ser morto, e eu preciso que o nosso projeto continue. Então, Pedro, se alguém chegar perto de você e perguntar se você me conhece, pelo amor de Deus, você fala que não, você nega, não pode falar que. Aí Pedro vai falar: não, Jesus, mas eu não vou fazer isso, não, Jesus. Vai sim, Pedro, a gente precisa. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus deixou, né, que Pedro negasse Jesus 3 vezes, né? Porque aí o Rossandro, ele até fala, pode ser que eu esteja viajando, pode ser que não seja nada disso, mas eu, na minha cabeça de psicólogo, eu acho que Jesus permitiu que Pedro negasse para Pedro conhecer a própria sombra. Aí ele até fala assim: talvez Pedro tivesse se achando demais. E aí Jesus deu a oportunidade para ele de conhecer a própria sombra naquele momento que ele nega Jesus 3 vezes. E aí, depois que ele negou Jesus, que ele se deparou com a própria sombra, com a própria imperfeição, provavelmente passou a ser muito mais fácil dele ter compaixão pelo outro, que também imperfeito, muitas vezes chegou para ele carregando uma culpa, carregando, né, um passado de imperfeições morais, e aí Pedro provavelmente nessas horas lembrava, né, falava assim, ops, se eu, que era o braço direito de Jesus aqui, que convivi com ele diariamente por 3 anos, neguei Jesus 3 vezes, quem sou eu para julgar essa pessoa que está aqui, né? E
Então, eu achei muito interessante essa reflexão que o Rossandro trouxe. E uma outra passagem do Evangelho que eu acho que também faz muito sentido para essa reflexão de hoje é a passagem da mulher adúltera, né? Que é uma passagem famosa, que provavelmente todo mundo aqui conhece, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, que eu vou ler aqui um pedacinho só para a gente lembrar. Diz assim: então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? E aí Jesus responde, né, aquela resposta famosa: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que aconteceu depois que Jesus falou isso foi que um a um daqueles escribas e fariseus que estavam ali foram abaixando a cabeça e saindo de fininho, porque eles conseguiram pensar, né? Acessar as próprias sombras ali naquele momento, conseguiram ver que eles também pecavam, né? No linguajar evangélico aqui, que eles também erravam, que eles também eram imperfeitos, e um a um foi se retirando. E aí, no final, ficou Jesus a sós com aquela mulher, e aí Jesus perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Aí a mulher respondeu: não, Senhor. E aí Jesus disse: também eu não te condenarei. Vai e não peques mais. Então, assim, Jesus é exemplo para tudo na nossa vida, né? Imagina se Jesus não fosse assim, não vivesse dessa indulgência para com a gente, essa caridade, essa benevolência. Imagina se Jesus resolvesse cancelar a gente, toda vez que a gente fizesse, falasse alguma coisa, né, que não fosse a coisa certa. Imagina, ia ficar feio para a gente o negócio, a gente ia ser cancelado assim a todo momento, né? Então a gente sabe que Jesus, como nosso guia, nosso modelo, serve para inspirar as nossas ações aqui nesse planeta, né? Então, se Jesus foi indulgente para com as pessoas, a gente também precisa se esforçar para conseguir ser, né? Para perdoar a falta dos outros. E, e aí, então, o que Jesus quer dizer com essa fala, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se tivesse alguém ali sem pecado, poderia julgar aquela mulher e tacar a pedra, né? Então, Jesus mostra que a autoridade para censurar alguém está na razão direta da autoridade moral daquela pessoa que censura. Então, se eu tenho autoridade moral, aí eu posso te julgar. Mas se eu não tenho, se eu erro igual você, eu não tenho esse direito de julgar e censurar ninguém. E eu acho que assim, se a gente está encarnado aqui na Terra, agora, muito provavelmente, todos nós aqui somos imperfeitos, né? A gente erra todo dia, então a gente não tem o direito de julgar e cancelar e censurar ninguém, né? E, e aí, trazendo para uma perspectiva, assim, eu não assistia o estudo da Aline da semana passada, mas eu sei que ela falou, né, sobre vós sois a luz do mundo. E eu acho que provavelmente ela trouxe a questão assim de que a gente tem uma essência divina dentro da gente, todos nós, né? Só que a gente tem uma dificuldade de acessar. Quer falar, Aline? É... Só que a gente tem uma dificuldade de acessar essa essência divina que, que existe dentro da gente, né? Nosso ego fala mais alto, geralmente.
E aí, enquanto o ego ele quer moralizar para ele se sentir superior, a essência divina ela só quer compartilhar e servir para se preencher. É isso, ela quer só fazer o bem. E o ego não, ele quer falar e moralizar para ele mostrar que ele é superior, né? E então fica muito fácil da gente identificar que essa cultura atual ou não do cancelamento moral, ela nasce do nosso ego e não da nossa essência divina, né? É, só que a gente se deixa mergulhar nessa materialidade, né? Nessa correria do mundo, nessa a gente esquece que nós somos espíritos eternos vivendo uma experiência carnal e a gente mergulha aqui nessa materialidade e o ego grita e nossa essência divina fica lá assim, né, afogada no ego. E aí vira aquela briga de ego que a gente vê nas redes sociais, um bate-boca, né? Um briga com o outro para ver qual a opinião que é mais certa, ou então um junta para ignorar o outro porque a opinião é diferente. Isso tudo é o ego querendo se mostrar superior, né? E esses julgamentos que a gente faz são sempre uma tentativa de distração porque é muito confortável, é muito mais confortável para o nosso ego mirar no outro, né? Eu vou mirar lá nas incoerências do outro, no que a outra pessoa fez de errado, vou moralizar o outro, porque é muito mais confortável fazer isso do que eu olhar com humildade para dentro de mim, para eu reconhecer, né? Onde eu ainda sou incoerente, onde eu ainda erro, onde estão as minhas sombras, né? E, e aí, muitas vezes, a gente, nesses julgamentos que a gente faz, nessa moralização, querendo falar a minha opinião, a gente tenta se enganar falando que a gente está, que a nossa intenção é melhorar a sociedade, principalmente quando é questão política, né? Que a minha intenção é melhorar o país, por isso que eu acho isso e tenho que falar, não sei o quê. Só que se a minha intenção de verdade é isso, é ver uma mudança, um redesenho da sociedade, o melhor jeito, o jeito mais eficaz que eu tenho para fazer isso não é cancelando ninguém. O melhor jeito é eu ser um exemplo, é eu ser inspiração para as outras pessoas, né? Então, se eu faço a minha parte, se eu ajo de acordo com as bandeiras e os valores que eu acredito, essa é a melhor contribuição que eu posso dar para o mundo, né? É 1000 vezes mais eficaz do que ficar cancelando as pessoas. E aí a gente não está falando só de redes sociais, só das pessoas famosas ou das pessoas que são muito agressivas nas redes sociais, porque a gente vê muito absurdo, né? Gente, assim, muito violenta com o outro. Não, eu queria que a gente trouxesse a reflexão para a nossa vida pessoal. E aí, eu queria convidar vocês, assim, a hora que vocês quiserem. Não são as perguntas para responder aqui, é só assim um convite que eu tenho feito comigo mesmo que eu queria convidar vocês a fazerem, assim, cada um fazer consigo mesmo, que é pensar assim, quais têm sido os cancelamentos que eu tenho feito, assim, talvez só dentro de mim. Talvez eu não esteja nem verbalizando, nem agredindo, nem ignorando, mas assim, lá dentro de cada um de nós, quais são os cancelamentos que eu tenho feito? Quais são as mágoas que estão cristalizadas dentro do meu coração? O que está por trás da raiva e da indignação que eu sinto? Tem algum aspecto meu que eu não estou reconhecendo, que eu não estou conseguindo acolher? Quem na nossa família ou no nosso grupo de amigos, de conhecidos, quem tem sido condenado moralmente dentro de mim? E aí, se eu conseguir identificar alguém,
que eu tente fazer o exercício de tentar ter um olhar mais compassivo com aquela pessoa, de tentar entender o contexto social que aquela pessoa vive, ou a história de vida daquela pessoa, e que eu consiga pensar assim como eu me equivoco, você também tem o direito de se equivocar, né? E eu te libero das minhas expectativas de que você seja perfeito ou de que você seja do jeito que eu acho que você deveria ser, né? E isso é respeito, isso é amor, né? Se a gente consegue sentir isso de verdade, eu acho que assim é o início de uma mudança muito grande que a gente pode fazer na nossa vida, né? E é essa reflexão que eu queria trazer hoje, assim, para a gente começar a conversar. E, e eu queria, assim, primeiro eu queria abrir, assim, para quem quiser falar alguma coisa antes de fazer uma pergunta. E aí, de acordo com a nossa conversa, a gente vai fazendo pergunta ou vai, enfim. Obrigada, Gabi. Nossa, muito boas reflexões, vixe. Ah, muito obrigada. A gente vai parar a nossa gravação agora e aí a gente vai fazer essa conversa proposta pela Gabi. Então, boa noite para quem fica e a gente continua aqui. O pessoal